Olá, meu irmão, olá, minha irmã da Igreja Presbiteriana de Tingui. Quero saudá-los com a paz do Senhor, dizer que é uma felicidade muito grande estar mais uma vez com os irmãos, dessa vez de forma remota, mas com a mesma felicidade, a mesma alegria, o mesmo prazer e o mesmo intuito que é compartilhar a palavra de Deus. Vamos fazer isso nessa noite, mas primeiro vamos orar. Deus Santo e Eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos, Senhor, ainda que de forma remota, mas para louvarmos o Teu nome e aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um aqui presente, Senhor. Ilumina, Senhor, nossas mentes para que nós possamos entender o que o Senhor tem a dizer para nós nessa noite através das Tuas sagradas Escrituras, meu Pai. Em nome de Cristo nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero tratar com vocês de uma passagem muito interessante, muito importante e preciosa, que está no capítulo 20 do Evangelho de João. Capítulo 20 do Evangelho de João, verso 19 ao verso 23. Eu quero tratar com vocês nessa passagem de João 20, 19 e 23, sobre a perspectiva do tema Superando o Medo e a Incredulidade. Superando o medo e a incredulidade. Vamos fazer a leitura do texto? Está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Meu irmão, nessa passagem aqui, o contexto dela, nós sabemos que Jesus tinha acabado de ser morto, ele tinha acabado de subir aquela cruz para salvar e para remir os pecados daqueles que Deus Pai já tinha elegido. E ele então vai à cruz e morre por nós, e então ele fica enterrado durante 3 dias. Nesse episódio que nós lemos aqui, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Fazia pouquíssimo tempo que Jesus tinha acabado de se levantar do túmulo. Então as mulheres vão até o túmulo de Jesus e ele não está lá. E elas encontram um anjo e depois encontram o que elas imaginavam ser o jardineiro, e você conhece essa história. Nesse meio tempo, entre Jesus ressuscitar do túmulo e os discípulos saberem dessa notícia, terem essa notícia, eles vão para uma casa e eles se trancam nessa casa. A casa não está especificada aqui de quem era essa casa, só diz que no verso 19 que essa casa tinha as portas trancadas. Os discípulos estavam trancados dentro dessa casa porque eles temiam sobre o seu futuro. Ou seja, aquele que era o maior líder deles, aquele que eles acreditavam que era o futuro rei, e alguns não entendiam ainda que tipo de reinado era aquele que Jesus exerceria. Pensava-se que seria um reinado político, um reinado terreno, naquela situação ali, naquele momento. Então, de repente, esse líder religioso, esse líder dessas pessoas, desses discípulos, ele morre na cruz. E agora, então, eles estão assim, sem aquela figura de referência, aquela figura que lhes dava tranquilidade, que pelas suas palavras, pelo seu poder, os incentivava e os encorajava. Esse agora está morto. E eles pensam que esse Jesus continua morto e enterrado. Eles não sabem ainda que ele ressuscitou, não receberam essa notícia. Então eles se trancam numa casa por medo do que seria o futuro, por medo da represália dos judeus. Agora os judeus poderiam então triunfar sobre essa comunidade cristã nascente. Por esse medo e por essa também incredulidade de não crer naquilo que Jesus já tinha falado para eles, diversas e diversas vezes Jesus falou para eles e os anunciou que ele deveria morrer, ser enterrado e ficar 3 dias
até que ressuscitasse, mas que ele ressuscitaria, que ele voltaria. Jesus falou isso para eles explicitamente e também através de parábolas, mas eles não acreditavam, não entenderam, e então estavam agora nessa situação de um medo do que aconteceria no futuro, do que aconteceria no presente, com os judeus podendo se levantar mais firmemente contra eles, e também essa incredulidade por não crer nas palavras de Jesus, não crer no que Jesus tinha falado para eles que aconteceria. E esse momento de medo e incredulidade dos discípulos é um momento que revela a fragilidade do seu coração. Nós não somos os discípulos, nós não temos mais esse período de tempo em que nós não sabemos que Jesus ressuscitou. Afinal, nós estamos há 2000 anos, mais de 2000 anos da história, e nós sabemos que nosso Jesus ressuscitou e ele vive e reina para sempre ao lado direito de Deus nos céus. Então nós não estamos nessa condição de termos essa dúvida no coração de se Jesus está morto ou não. Nós cremos pela fé, pelas Escrituras Sagradas, nós cremos que ele ressuscitou e está ao lado do Pai. Então esse não é um temor que atinge o nosso coração, mas nós podemos, assim como os discípulos, ter outros tipos de medo em nossas vidas. Nós podemos ter, assim como os discípulos, coisas que abalem o nosso coração, coisas que nos fazem ficar temerosos e ficar com medo do que pode acontecer no futuro ou mesmo naquele momento presente. A nossa vida é cheia dessas situações, não apenas com relação à nossa fé, mas com relação à vida comum também. Nós temos diversos momentos, diversas ocasiões em que nós ficamos com os corações temerosos e com incredulidade nas promessas que Deus já fez para nossas vidas. Assim como os discípulos, mas no caso deles era uma questão específica de não crer e de temer a não ressurreição de Jesus, e então eles estariam em maus lençóis diante dos judeus. Mas esse medo e incredulidade dos discípulos, ele precisa ser superado. Mas ele não será superado baseado apenas na vontade dos discípulos ou na força que eles têm, na força dos seus próprios braços. Esse medo e essa incredulidade dos discípulos só podem ser superadas diante da presença de Jesus. E é isso que nós vamos ver agora aqui. Quais são as ferramentas, quais são os meios que fazem com que esses discípulos que estavam aterrorizados, que estavam trancados numa casa, e naquele tempo não era comum trancar-se as portas das casas, trancar as janelas e fechar tudo. Não era comum isso. Comum era uma vida mais aberta, uma vida onde as vilas eram bem próximas e as casas eram portas abertas, janelas abertas, as pessoas viam umas as outras. Então, o fato de eles terem trancado tudo demonstra esse medo que eu estou falando. O que então pode fazê-los superar esse medo? Esse medo e essa incredulidade só podem ser superados diante de Jesus. Essa é a realidade desse texto. Essa é a realidade que esse texto nos apresenta de uma forma tão bela e tão sublime. Esse temor dos discípulos, essa incredulidade, só são superadas diante de Jesus. O próprio Jesus, que eles não sabiam, não criam que estava vivo, ele entra naquela casa. O verso 19 diz isso. Jesus veio até eles, Jesus chegou ao seu encontro. Então, essa é a primeira maneira para que eles pudessem, a primeira ferramenta para que eles pudessem superar o medo e a incredulidade. Jesus se apresenta para eles, e ele se apresenta como estando vivo. Lembre-se que eles não sabiam disso ainda, eles pensavam que Jesus estava morto, e Jesus, em primeiro lugar, se apresenta a eles como vivo. Nós também somos apresentados a um Deus vivo, não a um Deus que está morto. Nós cremos num Jesus que morreu sim, e foi necessário que morresse para pagar pela minha e pela sua dívida que nós não poderíamos pagar. Mas nós hoje estamos diante e nós temos em nossas vidas um Deus vivo, um Jesus vivo que ressuscitou ao terceiro dia e está ao lado do Pai, intercedendo por nós, sendo o nosso fiel advogado diante de Deus. Então a primeira coisa, se nós queremos superar algum medo que nós possamos ter,
se nós queremos superar alguma incredulidade que nós possamos ter em nosso coração, por mais que não seja essa mesma dos discípulos, nós precisamos ter a noção de que nós, de fato, de verdade, não estamos crendo num Deus alegórico, numa fábula, mas nós estamos crendo, nossa fé está alicerçada num Deus que é vivo e verdadeiro. Não é um Deus inventado por homens, não é um Deus resultado de uma imaginação humana, de uma fábula criada, porque um Deus assim está morto, não está vivo, mas o nosso Deus está vivo e reina para sempre. Esse é Jesus. Precisamos ter essa real convicção de que nós estamos diante de um Jesus que está vivo, se nós queremos superar os nossos medos e as nossas incredulidades em nossas vidas. Em segundo lugar, Jesus não apenas se apresenta diante desses discípulos que estavam com medo, como alguém que está vivo, como um Deus vivo, como Jesus vivo que ressuscitou, mas ele se apresenta também como um Jesus visível. Reparem que o texto diz no verso 19 que Jesus veio e se pôs no meio deles. Jesus não estava naquele lugar e se escondeu dos discípulos, ou como um fantasma, fez alguns barulhos, fez cair copos e ficou escondido sem que eles pudessem visualizá-lo. Na verdade, Jesus se apresenta diante deles como aquele que está vivo e aquele que é visível. Isso tinha um propósito, porque eles não sabiam ainda ou não criam que Jesus tinha ressuscitado. Então eles precisavam ali naquele momento ver, e o texto interessante diz que Jesus se apresentou para eles e lhe mostrou, no verso 20, ele mostrou as mãos e os lados. Ou seja, Jesus provou, ainda que não precisasse, mas ele prova para aqueles discípulos que estavam com medo, que ele está vivo e que ele mesmo é o Jesus que morreu e foi crucificado, mostrando os furos nas suas mãos, mostrando o seu lado com a cicatriz do raio que ele sofreu. Jesus, em resumo, se apresenta diante dos discípulos como uma figura visível. E essa é uma ferramenta para que eles pudessem ter o seu medo e sua incredulidade diminuídas, sanadas, erradicados. Porque eles não estavam ainda acreditando que Jesus tinha ressuscitado. E se Jesus, de repente, não aparece como alguém invisível ali para eles, eles podiam ainda nutrir no seu coração essa dúvida. Será que é ele mesmo? Será que ele ressuscitou? Mas Jesus se apresenta para eles não apenas como um Deus vivo, mas como um Deus que pode ser visto também. E isso faz com que eles se alegrem. O texto diz isso no verso 20. Eles se alegraram quando viram e perceberam Jesus, suas mãos, o seu lado, e perceberam que era ele mesmo. Os discípulos se alegraram. Já começa então aí ao medo e à incredulidade irem embora no reconhecimento de que eles estão diante de Jesus próprio, aquele que estava com eles antes. É óbvio que hoje eu e você e nenhum de nós aqui podemos ver Jesus enquanto estivermos aqui, mas nós temos essa mesma alegria no coração, essa mesma leveza no coração que os discípulos tiveram, porque nós, embora não possamos ver Jesus, nós sabemos que Ele está vivo e Ele é visível quando nós formos morar no céu com Ele. Nós sabemos que Ele está ao lado direito do Pai, intercedendo por nós, como eu disse antes. Então nós podemos ter a mesma paz, a mesma alegria no coração que os discípulos tiveram. Não porque nós podemos ver Jesus agora, mas porque nós podemos ver Jesus através das Escrituras Sagradas que Ele mesmo, que Deus mesmo fez com que chegasse até nós hoje. E um dia nós veremos Jesus, sim, fisicamente, quando nós estivermos nos céus, com nossos corpos transformados, e nós veremos Jesus também com seu corpo transformado. E esse será um dia de grande alegria. Portanto, saber que nós temos um Deus vivo e um Deus que é visível, que nós veremos naquele grande dia, e que por enquanto nós vemos através dos olhos espirituais, quando lemos e cremos nas Escrituras, isso é algo que traz conforto para o nosso coração em dias de temor e em dias de incredulidade, porque nós sabemos que nosso Deus vive, reina para todo sempre. Não apenas os discípulos podem ter a sua fé e a sua tranquilidade restauradas diante de Jesus e dele vivo e visível,
mas também os discípulos podem recuperar a sua esperança, o seu vigor na fé, através das palavras de Jesus, das palavras que Jesus disse a eles, que dispensou a eles. Ou seja, não apenas na figura de Jesus, vivo e visível, mostrando suas mãos e seu lado, mas também naquilo que Jesus fala para eles. E o que Jesus fala para eles? Em primeiro lugar, Jesus fala para eles sobre uma paz. Tanto no verso 19, quanto no verso 21, na verdade, no verso 21, ele fala a mesma coisa, ele fala que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Agora, você imagina isso. Eles estão no momento de tensão e momento de desconfiança sobre o que aconteceria com eles no presente e também muito mais no futuro. E agora eles têm o próprio Jesus que já se mostrou e apresentou diante deles como o Deus que falou que ressuscitaria, o Filho de Deus que falou que ressuscitaria dos mortos ao terceiro dia. Se mostra como vivo e visível. E agora esse mesmo Jesus fala para eles que a paz esteja com vocês. Essa não é uma mera declaração, uma mera saudação vazia, mas nessa palavra de Jesus, declarando que a paz esteja com vocês, para aqueles discípulos naquele contexto de tribulações e dificuldades, de corações endurecidos, de corações entristecidos, ainda com o luto da morte de Jesus. É uma palavra que se torna cheia de significado. É o próprio Jesus que passou pela tribulação da cruz, que agora fala para os discípulos que eles precisam ter paz. Eles precisam passar por um momento de transição do luto, do desespero, da desesperança, para o momento em que eles reconhecem Jesus como ressurreto. E agora eles precisam ter em seus corações não mais luto, não mais temor, mas eles precisam ter paz em seus corações. Apenas com essa paz, e não a paz como o mundo dá, mas a paz como Jesus dá, é a paz que pode transformar os seus corações e tirá-los dessa escuridão do medo para a claridade da alegria e da confiança que eles têm em Jesus. Portanto, essa é a paz que os discípulos deveriam ter, a paz que Jesus dá para eles, uma paz que sobrepõe o medo. Nós precisamos também dessa paz se nós queremos superar os medos e as incredulidades que nós temos durante a vida. Nós precisamos descansar na certeza de que nós teremos paz. E reparem que na situação dos discípulos e no contexto deles, e você também sabe durante a história deles, depois dessa cena, que muitos morreram de formas trágicas, e passaram perseguições, dificuldades. Reparem que então que a paz não significa a ausência de tribulações e dificuldades. Jesus deu a paz para os discípulos e falou: vocês precisam ter paz. Mas isso não os isentou de ter dificuldades e tribulações. Meu irmão, isso é uma palavra para mim e para você. Nós precisamos descansar na paz de Jesus, não porque nós não teremos dificuldades, não porque nós não teremos tribulações e momentos desafiadores e obstáculos em nossas vidas. Nós precisamos descansar na paz de Jesus porque nós temos Jesus no barco no meio da tempestade. Não é a ausência da tempestade que define a nossa condição de ter paz, mas é aquele que é o nosso guia no barco. Jesus Cristo, Ele próprio, aquele que morreu e ressuscitou. É baseado nele, na sua presença em nossas vidas, que nós podemos ter paz, mesmo em momentos de tribulação e dificuldade e angústia. Precisamos ter a paz que Cristo nos concede se nós queremos superar os medos e as incredulidades em nossas vidas. Mas Jesus ainda disse mais para os discípulos. Jesus fez o famoso envio dos discípulos. Então, em primeiro lugar, os discípulos podiam ter paz diante da presença de Jesus e esse vivo e visível. E eles podiam ter paz também nas palavras, eles podiam superar a incredulidade, o medo, a partir das palavras de Jesus. A primeira palavra foi: tenham paz, estejam em paz. E a segunda palavra de Jesus é a famosa missão, é o envio de Jesus.
E no próprio verso 21 ele diz isso. Ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, lembre-se que nós estamos falando aqui de um contexto onde os discípulos eles serão enviados a pregar o Evangelho. Mas também lembrem-se que eles estão com medo em seu coração. Medo do quê? Medo do futuro e dos judeus que os cercam. Quem sabe se eles não tivessem o contato com Jesus e a ordem direta, eu envio vocês, assim como o Pai me enviou, ou seja, na mesma autoridade que o Pai me enviou, eu envio vocês também. Quem sabe os discípulos teriam ficado fragilizados na sua missão de pregar o Evangelho, naquele tempo de medo e incertezas. Agora Jesus fala para eles assim: olha, eu envio vocês como o Pai me enviou. Na mesma autoridade que o Pai teve sobre mim, eu também tenho sobre vocês, eu tenho essa autoridade que me foi dada no céu e na terra. E agora, portanto, baseados na minha autoridade, eu envio vocês a todas as nações. Jesus está dizendo: não tenham mais medo, não tenham medo do que pode acontecer, não tenham incredulidade sobre o que vai acontecer no fim, porque eu estou enviando vocês na autoridade que meu Pai me deu. Portanto, se os discípulos querem superar o medo e a incredulidade, querem fazer aquilo que eles precisam fazer, que é pregar o Evangelho, eles precisam encontrar esse descanso no envio de Jesus, no próprio Deus falando para eles: eu envio vocês. Não é mais ninguém que envia, mas eu envio. E eu envio na autoridade do meu Pai. Assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês. Meus irmãos, nós precisamos ter em nossas vidas também essa palavra de Jesus. Muitas vezes, como cristãos, nós temos esse medo e essa incredulidade em relação ao próprio exercício da nossa fé e do nosso chamamento. Porque todos nós somos comissionados para pregar o Evangelho, segundo Mateus 28, verso 16 e seguintes. A grande comissão, nós fazemos parte dessa grande comissão e precisamos pregar o Evangelho. Mas em momentos onde nós estamos em nossas vidas com medo e com incredulidade, nós podemos ter essa noção da nossa missão fragilizadas. E para nós superarmos isso, precisamos ter a certeza e a convicção de que nós somos enviados, não porque nós queremos, não porque nós achamos a história de Jesus legal ou algo desse tipo, mas nós somos enviados pelo próprio Jesus na autoridade que ele recebeu do Pai. E quando nós temos a convicção de que nós somos enviados pelo próprio Jesus, nós teremos então também a superação do medo e a superação da incredulidade que podemos ter em nossas vidas. Jesus ainda diz uma última palavra, e uma última palavra preciosa para esses discípulos e preciosa para mim e para você. Jesus fala no verso 22 a seguinte frase: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Lembram que quando eu comecei a falar sobre esse episódio, eu falei que tinha acabado de morrer aquele que era o líder desses discípulos, aquele que os incentivava, aquele que os encorajava. Agora Jesus está dizendo assim: olha, por mais que eu não esteja mais com vocês, porque eu vou ter que ir para o meu Pai, voltar para o Pai e estar ao seu lado, vocês precisam ter a certeza de que vocês recebem o Espírito Santo. Vocês não ficarão sozinhos. Ele fala isso em outra ocasião. Vocês não ficarão sozinhos, mas eu envio um outro consolador, um outro auxiliador para vocês. Eu envio um outro paráclito para vocês, um consolador e um encorajador também. E esse é o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Tenham certeza de que vocês só poderão superar, de fato, a dor, só poderão superar o luto, o medo e a incredulidade quando vocês tiverem a certeza de que tem o Espírito Santo habitando em vocês. Essa é a palavra de Jesus para os discípulos e essa é a palavra de Jesus para mim e para você também. Nós podemos ter a convicção que da mesma maneira que os discípulos receberam o Espírito, nós também somos a habitação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele é o nosso consolador em dias de aflição. Ele é o nosso encorajador em dias de dificuldades. Nós precisamos ter a convicção de que nós temos habitando em nosso ser o Espírito Santo de Deus. E baseados nessa certeza, nós nunca nos entregaremos, porque nós sabemos que a nossa força não está baseada em nós mesmos, mas está baseada naquele que habita em nós, que atua através de nós.
o Espírito Santo de Deus. Assim, meus irmãos, como superar o medo e como superar a incredulidade? Precisamos superar o medo e a incredulidade, assim como os discípulos, baseado na presença de Jesus como vivo e visível, baseado na palavra de Jesus que nos ordena a ter paz e que nos envia para a sua própria autoridade, a autoridade que foi concedida por Deus, e também mediante a certeza da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que essa palavra sirva para nos encorajar e que, seja qual for o motivo do nosso medo e da nossa incredulidade, nós tenhamos a certeza de que podemos superá-los baseado na palavra de Jesus Cristo para nossas vidas. Deus te abençoe, meu irmão. Deixa eu orar com você. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, aos discípulos que também hoje falou aos nossos corações. O Senhor que está vivo e que está certamente ao lado direito de Deus, intercedendo por cada um de nós. Nós somos muito gratos por isso, meu Pai, por essa rica misericórdia e rica graça em nossas vidas. Meu Pai, eu não sei se nossos irmãos estão com algum momento de medo e de incredulidade em suas vidas, mas certamente nós passaremos por isso aqui nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a perceber na Tua Palavra os motivos que nos levam a superar o medo, os motivos que nos levam a superar a incredulidade, meu Pai, para louvor do Teu nome. Nos ajude a perceber que nós precisamos de Ti, meu Pai, e que nós não podemos superar essas situações sozinhos, Senhor. Em nome de Jesus, toma em Tuas mãos a vida de cada um que está aqui nos assistindo, meu Pai. Abençoa, Senhor, cada família representada, cada lar representado, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Abençoa de maneira, Senhor, muito especial cada cristão da Igreja Presbiteriana de Tingui e cada cristão também espalhado por toda a face da terra, meu Pai. Em nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, deixa eu aproveitar a oportunidade no dia do seminarista, que é hoje, e agradecer as tantas mensagens que eu recebi dos irmãos dessa amada igreja que eu tenho servido já há 2 anos agora. É um privilégio meu ser um servo de Cristo nessa comunidade, nessa igreja. Eu quero muito que isso continue por muito tempo. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Conto com as orações dos irmãos. Em nome de Cristo Jesus, um abraço, meus irmãos. A paz.